Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado, 8 horas da manhã, dia 6 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. Eu tô muito contente, eu tô muito feliz de já estarmos quase concluindo a primeira semana. Amanhã nós vamos completar 7 dias e acreditem, é um romper na minha vida também. Estar aqui, entregar essas lives todos os dias sem falhar, às 8 horas da manhã para vocês. Então, nós estamos juntas construindo algo maravilhoso aqui. E eu tenho certeza que está só começando. Isso mesmo, tem muito mais para acontecer. Deus tem muito mais para nós com esse devocional. Lembrando que o devocional, ele é um devocional de 8 semanas. Amanhã, domingo, nós vamos finalizar a semana 1 e iniciar a semana 2. Então, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco em mais esse devocional. O tema do nosso devocional de hoje é fundamento seguro e proporcional. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa em uma rocha. Todo propósito precisa de um fundamento. Infelizmente, é comum ver a nossa geração levantando paredes sem o devido fundamento, cujo resultado é o desmoronamento de sonhos, projetos, ministérios e famílias. Quando uma estrutura cai, ela gera feridas. Por isso mesmo, quando há alicerce, o projeto precisa ser proporcional. Há alguns anos, decidimos acrescentar um andar à nossa casa e ficamos surpresos quando o engenheiro nos informou que o fundamento não comportaria tal ampliação. A base fora calculada apenas para a casa original. Construir sobre aquele fundamento seria o mesmo que condenar a construção inteira. Igualmente, podemos desejar edificar famílias, igrejas e ministérios além da capacidade de resistência em que estamos alicerçados. Então, gente, esse devocional de hoje, ele vai falar sobre o fundamento, sobre o alicerce, sobre a nossa base. Nós falamos de semente, nós falamos sobre raízes e agora nós vamos começar a entrar ali na terra que nós precisamos semear, continuar regando, na base que nós precisamos construir, no fundamento que nós precisamos fortalecer, para que todas aquelas coisas que Deus nos prometeu, para que todo o propósito que Deus tem para nossa vida, para que ele possa se cumprir. Porque como ela traz o exemplo da casa, né? Aqui eu moro num apartamento. O apartamento, ele não comporta que eu quebrar a parede, fazer uma ampliação. A estrutura dele, ele foi estruturada dessa forma. Para eu fazer uma ampliação nesse apartamento, eu precisaria chamar um engenheiro para ele estudar. Se eu querer quebrar uma parede, ele tem que vir. Às vezes ele tem que fortalecer uma outra para poder quebrar aquela. E a mesma coisa com a nossa vida. Muitas vezes nós queremos dar o passo maior do que a perna antes do tempo, antes de nos prepararmos, antes de estarmos prontas. E muitas vezes também nós nós já construímos algo na nossa vida e que foi sem um fundamento. O fundamento não era proporcional. Como eu tenho trazido muitos exemplos da minha própria vida aqui, hoje eu trago mais um. O exemplo de tudo que eu construí profissionalmente até há um ano e meio atrás. Não tinha uma base sólida. Era por ego, era pela motivação da carne, ela era pelo propósito errado, ela era pela motivação errada. Então, o fundamento no qual o meu profissional estava sendo construído até então, ele era um fundamento oco. Um fundamento podre, digamos assim, né?
porque era baseado na carnalidade somente. Não tinha um propósito. O meu casamento, ele foi construído sem um fundamento, sem uma base. Nós não tínhamos a trindade no nosso casamento, nós não tínhamos Deus ali dentro da nossa família. Para vocês terem uma ideia, eu nem cumpri os princípios corretos do casamento naquela época. Nós não nos casamos no civil, nós não nos casamos com uma bênção de uma autoridade espiritual, um padre, um pastor, um presbítero, um diácono, alguém com uma autoridade, com uma unção para fazer isso. Mas na época eu não entendia. E aí tudo aquilo desmoronou. Chegou uma fase da minha vida que tudo desmoronou. O casamento desmoronou, o profissional desmoronou. Tudo foi desmoronando. Tudo aquilo que não tinha fundamento, que não tinha base sólida, foi desmoronando. Mas hoje, mulheres, hoje vocês estão aqui ouvindo e participando desse devocional, e eu quero dizer pra você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, não importa a situação que você esteja, não importa como você está, onde você está, mas ainda dá tempo de construir essa base, de reforçar esse fundamento. Talvez hoje, se você é uma pessoa que é casada, que mora junto, mas ainda não legalizou o seu casamento perante os homens e perante Deus, ainda dá tempo de estruturar esse fundamento antes dele desmoronar. Se você é uma profissional hoje que tem visto você conquistar e perder coisas, que você tem visto ter conquistas profissionais, mas elas não se solidificam, elas não são constantes. Talvez hoje você precise rever a base profissional que você tem construído no seu negócio, no digital, com as suas clientes. Talvez hoje, na maternidade, você seja uma mãe que você mesma olha e fala: meu Deus, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor. E talvez esse melhor que você precisa, ele está na base, no fundamento, que nós estamos aqui nesse devocional também construindo juntas. Deus, em seu propósito para conosco, também leva em conta a capacidade do nosso fundamento. Na parábola dos talentos, os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada trabalhador. Hoje eu tô com uma companheirinha aqui do meu ladinho. Conforme a capacidade de cada trabalhador. Tá lá em Mateus 25, 14 e 30. Noé, no entanto, recebeu a incumbência de construir a arca. Ele até poderia ter habilidades para o serviço, mas certamente não na magnitude que o projeto exigia. Então, nesse caso, qual foi o critério que fez Noé conseguir? O segredo estava no fato dele caminhar com Deus. Esse era o verdadeiro fundamento daquele projeto. Da mesma forma, Jesus nasceu de uma moça pura e simples, que abraçou o propósito da maternidade e cumpriu a vontade do Pai. O alicerce do qual Maria estava amparada era suficiente para aquela missão. Daqui, filha. Assim não. Era o suficiente para aquela missão. Deus sabia que poderia encontrar nela o temor do Senhor, a pureza, simplicidade e obediência indispensáveis para o que ele pretendia realizar. E esses eram alguns dos principais alicerces. Diante disso, então surge a dúvida: qual tem sido o fundamento da sua vida? Será que você tem um alicerce? Caso ele exista, ele comporta 2 pavimentos ou apenas um? Qual é a capacidade de resistência desse fundamento? Em outras palavras, qual é o comprimento das suas raízes? Será que hoje, se você se perguntar hoje aí, as suas raízes, elas estão bem estruturadas?
Elas são raízes que estão a cada dia crescendo, se desenvolvendo, ficando maiores e mais solidificadas na terra. Como estão as suas raízes hoje? Ou ainda são raízes que precisam ser arrancadas, retiradas e novamente aradas e preparadas para ela crescer? Qual é o lugar que você está hoje? Qual é o lugar do processo que você está hoje? Eu lá atrás, há um ano atrás, comecei o processo de realmente ser arrancada pela raiz. Há um ano lá atrás, há um ano e meio, eu comecei o processo de ser retirada por inteira e começar um novo plantio, desde a raiz. E hoje eu estou no processo de solidificar essas raízes, de fazer com que essas raízes cresçam, que elas se solidifiquem cada vez mais ali na terra. E é um processo. Talvez você seja uma pessoa que você já tenha as suas raízes solidificadas, que o seu fundamento, a sua base, o seu alicerce, você já tem ele, já é forte. Mas talvez hoje existe um projeto na sua vida que você deseja romper. Existe algo que Deus ainda tem para fazer na sua vida, que Ele está te chamando para que as suas raízes elas cresçam ainda mais, para que essa base ela se fortaleça ainda mais, para que Ele possa vir com um novo pavimento, com uma nova unção, com uma nova proporção para a sua vida, uma nova porção, uma nova proporção. Talvez Deus hoje esteja te chamando para ampliar, para crescer, para expandir. E para fazer isso, nós precisamos solidificar, fortalecer o fundamento. E nós fazemos isso onde? Como? Com Deus. Somente com Deus. Em um dos devocionais anteriores, mencionei acerca da tendência de demonstrar muito mais do que se é. E com isso, ocorre com frequência. E como isso ocorre com frequência lá nas redes sociais. Aqui nas redes sociais, né? Talvez você esteja empreendendo em uma grande construção, mas no fundo, sabe que o fundamento não tem a capacidade de resistir e tudo pode ir a pique de uma hora para outra, ou seja, você pode perder tudo de um instante para o outro, se o seu fundamento ele não estiver sendo solidificado. Quem sabe até essa construção já esteja condenada. A minha construção estava condenada, então foi preciso quebrar tudo, quebra tudo e vamos construir de novo. No meu caso, foi preciso isso, né? Não se desespere. Há algo especialmente belo que Deus tem o poder de realizar. Reestruturar fundamentos e paredes, ainda que haja abalos e desconfortos durante o processo. Ele cuida da nossa sustentação, das nossas raízes. Essa é a especialidade de Deus. Arrepiei. Essa é a especialidade de Deus. Reestruturar, reconstruir. Só que Ele não pega a cola e nos deixa ali. Um vaso, quando a gente quebra, a gente tenta colar, ele fica com as marcas, né? A forma que somente Deus, é só Ele que pode reestruturar dessa forma. A forma que Ele faz um vaso novo. Ele reconstrói, Ele reestrutura, Ele reforma, mas Ele faz de uma maneira que você fica parecendo nova. Você não fica com marcas. Você não fica com cicatrizes, não. Deus faz tudo novo. Ele derrete aquele vaso e faz um vaso novo. Através de você, da sua vida, da sua história. Mas nós precisamos permitir que Ele faça isso. Nós precisamos pedir que Ele venha e nos faça um vaso novo. Ou que Ele amplie
o nosso vaso para que nós possamos colocar mais flores, mais água, para que nós possamos carregar um pouco mais ali dentro daquele vaso. E somente Ele pode fazer isso. Ele cuida da nossa sustentação, das nossas raízes. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você mergulha, quanto mais você se entrega, mais você vai ver esse fundamento se solidificando. Quanto à medida que você se aprofunda, mais ele te levanta, mais ele te reconstrói, mais ele cura. Eu quero viver grandes coisas da parte de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver todas as promessas que Deus tem para minha vida. Eu quero ser a mulher que Deus me criou para ser. Este é o primeiro passo, o querer. Mas não basta o querer, mulheres. Se você só vir aqui todo dia, 8 horas da manhã, você só vir e só escutar, você vai melhorar um pouquinho, sim. Isso é válido. Mas não a ponto de viver todas as promessas. Aí você vai falar assim, nossa, mas a fulana, ela tá acelerada, as coisas na vida dela estão acontecendo tão mais rápido, parece. Mas o quanto a fulana, ela se entrega, ela se aprofunda. Ela vai para a presença. Quanto tempo a fulana ela passou, ela passa no secreto. Para ampliar esse fundamento. Para ampliar essa base. Para fazer crescer essas raízes. Então, o tempo que as coisas vão demorar para acontecer na sua vida, existe o tempo de Deus. Mas também existe o tempo da nossa ação. Existe o tempo da nossa atitude. Existe o tempo da nossa entrega, da nossa busca. Deus quer fazer, mas Ele precisa de nós. Ele precisa da nossa entrega. E é entrega mesmo, sabe? É você cada dia mais. Gente, no início do meu processo, porque assim é normal, tá? No início do meu processo, quando eu estava toda quebrada, que Deus arrancou as minhas raízes mesmo, o que acontece? Ali a gente precisa de mais cuidados. Ali a gente precisa de mais cuidados. Então tinha dias, ali há 1 ano e meio atrás, que eu não tinha forças para nada, gente. Eu não tinha forças para trabalhar, eu não tinha forças para limpar a casa. E aí eu buscava forças aonde? No Senhor. Teve momentos no início do meu processo que eu passava praticamente o dia inteiro buscando, estudando a palavra, lendo coisas de Deus, assistindo as pregações no YouTube, no louvor o dia todo. A Sofia tá me enchendo de post-its aqui. Assistindo pregações no YouTube, daí eu assistia, daí aquilo mexia comigo, daí eu ia pro joelho, eu ia pra presença. Aí dava aquele piquezinho de melhora, aí eu ia fazer alguma coisa pras crianças, pra casa. Só que logo, porque a minha base ainda ela estava na areia, né? E o que é na areia, às vezes a gente pisa e já afunda. Então, às vezes ali durante o dia, eu já me via de novo com o emocional ruim e tudo mais. Então, o que eu fazia? Eu ia de novo. Eu ia assistir mais uma pregação, eu ia ouvir mais um louvor, eu ia chorar na presença de Deus, eu ia me derramar. Então, lá no início, há 1 ano e meio atrás, tinha dias que era praticamente 24 horas por dia, me alimentando, buscando. Eu ia dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, orando, buscando a presença de Deus. Eu tinha vontade de estar dentro da igreja todo dia, toda hora. Porque era o início do meu relacionamento. Eu estava conhecendo aquele Deus, eu estava conhecendo Jesus. E é igual namoro, quando a gente está conhecendo alguém no namoro, a gente tem vontade de estar perto toda hora, a gente quer conversar toda hora. Aquele primeiro amor. Todas nós vivemos aquele primeiro amor com Deus, né? Talvez hoje
algumas de vocês estejam vivendo esse primeiro amor com Deus. Essa vontade, esse desejo, essa ânsia de estar perto toda hora, de conversar toda hora, de entender, de saber, de ler. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, vai ler os evangelhos. Comece por ali se você não sabe por onde começar na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Estude, leia esses 4 evangelhos para você conhecer sobre Jesus, a história dele, as coisas que ele fez. Tem a série The Chosen. Gente, a coisa mais linda, maravilhosa do mundo é quando eu comecei a estudar ali esses evangelhos e ler, e depois eu fui assistir The Chosen. É tão bonito, assim, emocionante você ver ali na televisão, no visual, o que você já leu ali, você consegue criar aquela imagem, né? Então vai estudar a palavra, vai ler, vai assistir o The Chosen, outros filmes que contam histórias da Bíblia. No início eu tinha vontade só de fazer isso. Por quê? Porque a minha base necessitava disso. A minha raiz, ela estava sedenta, ela precisava de mais água. Sabe quando a plantinha está sedenta, você precisa pôr água? Então naquele momento era aquilo que eu precisava. Então eu só fazia. E à medida que eu fui melhorando, que a depressão foi sendo curada, que as coisas foram melhorando. Não é que eu fui deixando de fazer isso, não é que eu fui me afastando da presença, não. Mas Deus vai nos chamando para outras coisas. Nós vamos sendo levantadas, porque a vida continua, nós precisamos cumprir o nosso papel em todas as coisas. Eu precisava dar atenção para minha casa, dar atenção para os meus filhos, dar atenção para o meu trabalho. Mas à medida que Deus vai nos curando, que Deus vai fundamentando ali essas raízes, vai solidificando, então você vai ficando pronta para levantar, para subir um degrau, para subir o outro. Hoje eu não passo mais a mesma quantidade de tempo que eu passava há 1 ano e meio atrás. Mas hoje também é diferente. Hoje eu já não abro mais a Bíblia aleatoriamente, como eu contei para vocês. Hoje eu estudo realmente a Bíblia ali. Hoje eu já estou aqui falando, fazendo devocional. Eu já uso o meu perfil para passar essas coisas que Deus tem ministrado no meu coração. Assim não, meu amor, assim você estraga a caneta da mamãe, tá? Entendem? Então, eu não sei qual é o momento que você está. A Késia tá dizendo, né, que tá nessa primeira fase da sede de Jesus, que quer estudar, que quer ler, e aproveita, Késia. Aproveita mesmo, faz, porque aí estão sendo criadas as suas raízes, fortalecidas, é o seu fundamento. Então aproveite, porque essa fase vai passar. Ela vai passar. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem essa fase passar. Ela vai passar. Mas aproveite ao máximo essa fase, porque depois outras virão. E outra fase virá, e outra fase virá. Nós precisamos entender qual fase que nós estamos. Oi, meu amor. E nós precisamos fazer o que precisa ser feito naquela fase que nós estamos. Eu tenho certeza que tem muitas aqui que já estão mais avançadas até do que eu, que já tem seus ministérios há anos. Eu tenho certeza disso, que tem pessoas que já têm um relacionamento íntimo com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo muito maior que o meu, que tem um conhecimento, uma unção, uma autoridade no mundo espiritual muito maior que a minha. Mas que talvez foi chamada para esse devocional, mas que talvez foi chamada para estar aqui justamente para ouvir que para você romper, tá na hora, mulher, de você romper, tá na hora de você crescer, tá na hora de você ir para o próximo nível que Deus quer te levar. E para você fazer isso, você precisa entrar de novo, mergulhar de novo na presença, mergulhar de novo na profundidade. Porque a nossa vida ela é feita de ciclos e de estações. E talvez hoje Deus esteja te chamando, Deus esteja te levantando para essa nova estação, para esse novo tempo.
E tudo que é novo precisa de um pouco mais de dedicação. Então, se você quiser avançar, você vai precisar mergulhar. Se você quiser romper, você vai precisar mergulhar. Você vai precisar se aprofundar um pouco mais. Carol, mas eu não sei como. Eu também não sei. Eu também não sei. Mas eu conheço quem sabe. Eu sei quem sabe. Você vai colocar o teu joelho no chão hoje, depois desse devocional, e você vai dizer assim: Deus, eu não sei exatamente o que o Senhor quer de mim ainda. Eu não sei exatamente quais os romperes o Senhor deseja fazer na minha vida. Mas eu quero dizer que eu estou pronta. Eu quero dizer que eu estou aqui, que eu estou disponível, que eu estou entregue e que eu quero, eu aceito aquilo que o Senhor deseja fazer em mim e através de mim. Eu aceito, eu quero o que o Senhor tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Só que eu não sei por onde seguir. Eu não sei o que fazer, o que procurar, onde mais me aprofundar. Então me mostra. Me mostra, só que me mostra com clareza. Às vezes eu falo assim com Deus, eu falo: Deus, me mostra, mas me mostra com clareza, porque às vezes eu sou meio lerdinha. Então me mostra escancarado, reganha na minha frente e reforça para eu entender bem que é a sua resposta. Então você não precisa saber como, o como deixa com Deus. Você só precisa saber. Você só precisa se jogar na presença, se quebrantar, pedir, falar. Mulher, não se esqueça de que todo o propósito... Não, meu amor. Você quer vir aqui na live? Vem aqui, ó. Ver com as mulheres? Vem aqui ver as mulheres. Tá bom, vem cá. Mulher, não se esqueça de que todo o propósito precisa de um fundamento seguro e proporcional. E a Bíblia não esconde que fundamento é sinônimo de prática. Olha só o que eu vim falar, né? Que fundamento é sinônimo de prática. É exatamente por essa razão que podemos interpretar o versículo de hoje da seguinte forma. O versículo de hoje é aquele lá. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Esse é o versículo. Portanto, nós podemos interpretar o versículo de hoje da seguinte forma. A casa construída sobre a rocha é a de quem põe a palavra em prática. E a de areia é a de quem não faz. É simples assim. É simples assim. Você está praticando tudo que nós estamos conversando aqui? Você está praticando o que Deus tem ministrado no seu coração, nos seus momentos de oração? Você está praticando o que você já estudou e você já conhece da palavra? Se você não está praticando, chegou a hora de rever tudo isso e começar a pôr em prática. Porque só quando você entrar em ação, só quando você começar a pôr em prática, é que as coisas vão começar a acontecer. Eu podia ter dito não para essas lives. Mas eu disse sim. Isso é colocar em prática algo que Deus nos pede, algo que Deus nos faz. Isso é colocar em prática. E aí os romperes vêm. Quando eu vou lá e leio ontem, por exemplo, não sei quem fez a tarefa, mas foi ler o Sermão do Monte. Quando você lê lá o Sermão do Monte, você fala: meu Deus, tá tudo aqui mesmo, né? Mas é só ler? Não. É você colocar em prática, é você entrar em ação, é você entender o que está escrito ali e falar: meu Deus, isso aqui está errado na minha vida e eu preciso consertar. Eu preciso ajustar, eu preciso fazer o meu conserto com Deus nessa área da minha vida, porque isso aqui está errado. E vão ter coisas que não vai depender somente de você para fazer esse conserto, para fazer esse ajuste. Mas você faz o que é a sua parte e o restante você deixa com Deus. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Jesus. Você faz o que lhe cabe. E o que não lhe cabe, você deixa para Ele fazer. Porque não é na força do seu braço. É Ele que faz. É Ele que transforma. Porque é para honra e para glória dEle. E não para honra e para sua glória. Entendem? Não sei para quem que caiu a ficha aí. Mas é forte, né? É forte. É impossível ler a escritura, decidir colocá-la em ação e não... Pode. E não
colher frutos condizentes. É impossível, é impossível. Você ler a Bíblia, você estar nesse devocional, você ouvir as coisas sobre Deus, você estar na presença, você se derramar e você colocar em prática, você entrar em ação, você mudar as suas atitudes e começar a fazer diferente e não colher frutos condizentes. É impossível. É uma lei universal. A gente colhe aquilo que a gente planta. Talvez você não vai colher amanhã, não vai colher imediato, não vai colher na semana que vem, mas você vai colher. Você vai colher. O que você está plantando hoje, você vai colher. Principalmente, mulheres, presta atenção. Porque quando eu entendi isso, virou uma chave na minha cabeça para todas as coisas. Principalmente quando nós estamos falando das coisas espirituais. Principalmente quando nós estamos falando das coisas espirituais. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém e o diabo ele vem cobrar com juros. É forte isso, é pesado, mas é verdadeiro. Principalmente quando nós estamos falando de coisas espirituais. Deus não fica devendo nada para ninguém, ele é muito justo. E além de ser justo, ele transborda. Só que o diabo também não gosta de perder e ele vem cobrar. E ele cobra com juros. Então nós precisamos estar atenta. Nós precisamos estar atentas. Mas não tenha medo da cobrança de Satanás quando vier, viu? Não tenha medo da cobrança do inimigo. Não tenha medo. Porque agora você é filha. Porque agora você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao seu lado. E ninguém pode com eles, ninguém. Então não tenha medo da cobrança, dos boletos que vão chegar pra você pagar agora que você começa a andar com Deus. Porque chegam uns boletos, viu? Chegam uns boletos do mundo espiritual aí pra gente pagar. Como se ele falasse assim, ah, é? Agora você vai ser a certinha? Agora você quer ser a santinha? Agora você quer ser a filha amada de Deus? Então tá bom. Então sabe aquilo que você conquistou à custa do ego, à custa do orgulho? Sabe aquilo que você conquistou? Então, foi a minha semente que foi plantada lá. Agora você me dá aqui. Paga aqui os seus boletos. Não tenha medo de pagar aquilo que você semeou lá atrás. Não tenha medo de continuar colhendo o que você plantou lá atrás. Porque agora você vai continuar colhendo o que você plantou lá atrás. Isso é fato. É a lei da colheita e da semeadura. Só que você, a partir de agora, você planta coisas novas e você tem Deus ao seu lado. E com Deus você pede força e coragem para pagar os boletos que estão para trás e para seguir daqui para frente um caminho reto, um caminho de retidão, um caminho estreito, um caminho de santidade, de buscar a santidade, de ser a mulher que Deus te criou para ser. Não tenham medo. Não tenham medo. E quando vier o medo, porque às vezes a gente tem, você sabe o que fazer. Você sabe para onde ir. Escolher se fundamentar na rocha é o que fará total diferença na sua vida, em tudo que você edificar. Vamos orar, mulheres? Querido Deus e Pai, nessa manhã de sábado, nós queremos consagrar o nosso dia a Ti. Nós queremos diante de Ti colocar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso propósito e tudo aquilo que nós somos. Pai, que o Senhor venha nos dar força, coragem e ousadia em Cristo para avançar, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer de cada uma de nós. Que o Senhor venha agora colocar a Tua mão sobre cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa live, ao vivo, nessa live gravada, que elas possam sentir a Tua presença na pele delas, Senhor. Que elas possam sentir a Tua presença no ambiente. Que elas possam sentir o Teu cuidado na vida delas. Que elas possam começar a ouvir a Tua voz. Que elas possam começar a entender o que o Senhor deseja delas. Eu estou aqui, Senhor,
para pedir por essas mulheres também, para interceder por essas mulheres no mundo espiritual. Para que o Senhor coloque os teus anjos acampados ao redor de cada uma delas, para que elas não tenham medo. Para que elas avancem no propósito, no chamado. Senhor, fale com essas mulheres, Pai. Converse com elas, revele para elas o propósito, o chamado que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Converse com elas, revele para elas o que elas precisam curar. Quais as áreas da vida delas, Pai, não está condizente com o fundamento que o Senhor deseja fazer na vida delas. Quais as áreas delas estão na areia. Ajude-as a enxergar. Espírito Santo, traga revelação. Tire tudo do oculto. Tire tudo do oculto e ajude cada uma dessas mulheres e me ajude também a avançarmos. Nós queremos avançar. Nós não vamos parar de crescer. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E amanhã nós nos vemos aqui às 8. Lá no grupo agora a gente vai conversar um pouquinho. A gente tem um grupo no WhatsApp. Você que ainda não está no grupo, é só você me pedir o link. Ou eu acho que tem o link aqui nos destaques também. Clica no link, entra no grupo. Ali a gente vai partilhando, a gente vai passando atividades. E não se esqueça, saia do seu devocional e tire o seu momento a sós com Deus no dia de hoje. Tenha um momento a sós com Ele para meditar em tudo que foi falado, para ouvir o que Ele tem para te pedir, para te dizer, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.